Fala galera, bem-vindos ao Code Stack. Hoje vamos mergulhar num tema que tem gerado debates intensos em todo o mundo: a renda básica universal. É um assunto que mexe com a economia, com a sociedade e com o futuro do trabalho. Imagina só receber todo mês uma quantia do governo sem nenhuma condição. Parece utopia? Pois é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. E o mais interessante é que não é apenas uma ideia maluca, já existem experimentos acontecendo em vários lugares do mundo. Vamos explorar juntos os benefícios e os desafios desse conceito que pode revolucionar a forma como pensamos sobre dinheiro, trabalho e qualidade de vida. Se você está pronto para essa jornada, vamos que vamos. Então, vamos começar pelo básico. A Renda Básica Universal, ou RBU, é um sistema onde cada cidadão recebe, sem condições, uma soma de dinheiro fixa mensalmente. Agora, o ponto crucial aqui é: sem condições. Não importa se você trabalha, se você é rico ou pobre, todos recebem. Isso levanta um monte de questões, né? Como isso afeta a motivação para trabalhar? Vamos abordar isso, mas primeiro vamos falar dos benefícios. Um dos argumentos mais fortes a favor é que isso pode reduzir a pobreza extrema, né? Porque todo mundo tem uma rede de segurança financeira. Outra coisa é que pode aumentar a saúde mental e o bem-estar geral das pessoas, já que a preocupação com o básico diminui. Mas claro, nem tudo são flores. Tem quem argumente que isso pode levar a uma inflação descontrolada ou que pode desincentivar o trabalho, porque afinal, se você já tem uma renda garantida, para que se esforçar tanto, né? Então, o que vocês acham? Seria isso uma solução ou um problema a mais? Exatamente. E sabe o que é mais fascinante nisso tudo? Quando a gente olha os experimentos que já foram feitos, os resultados são surpreendentes. Por exemplo, em alguns lugares onde testaram a RBU, as pessoas não pararam de trabalhar como muitos temiam. Na verdade, muitas começaram a buscar trabalhos mais alinhados com seus interesses e habilidades. E tem um ponto que poucos falam: o impacto no empreendedorismo. Quando você tem uma segurança financeira básica, fica mais fácil arriscar abrir um negócio próprio. Agora, sobre a questão da inflação que você levantou, é um debate importante. Alguns economistas argumentam que, como o dinheiro vai principalmente para as classes mais baixas, que tendem a gastar localmente, isso pode até estimular a economia de base. Mas aí vem a pergunta que não quer calar: como financiar isso tudo? Os impostos teriam que aumentar? Quem pagaria essa conta? São perguntas complexas que a gente precisa discutir com seriedade. Pois é, e tem outro ponto que acho crucial mencionar: a questão da autonomia. Com a RBU, as pessoas têm mais liberdade para escolher o que querem fazer da vida. Quer dizer, se você não precisa mais trabalhar só para sobreviver, você pode perseguir o que realmente ama, né? Mas voltando à questão do financiamento, a ideia de aumentar impostos é polêmica. Tem gente que diz que isso seria injusto, especialmente para quem já paga muito. Mas e se a gente pensasse em outras formas de financiamento? Como, por exemplo, taxar mais as grandes corporações ou até mesmo implementar um imposto sobre a riqueza? Isso poderia distribuir melhor o fardo, mas, claro, também tem seus críticos. E o pior, ou melhor, o mais interessante é que a tecnologia pode mudar tudo isso. Com a automação e a IA avançando, talvez a RE menos uma escolha e mais uma necessidade para manter a sociedade funcionando. O que vocês acham? Será que estamos prontos para essa mudança de paradigma? Você tocou num ponto absolutamente fundamental quando falou da tecnologia. Imagina só, nos próximos anos, a gente vai ver uma transformação nunca antes vista no mercado de trabalho. A automação não está só chegando, ela já está aqui. E não é só trabalho braçal, não. A inteligência artificial está começando a realizar tarefas que a gente sempre achou que eram exclusivamente humanas. Então, a questão da RBU ganha uma nova dimensão. Não é mais apenas sobre combater a pobreza ou dar liberdade de escolha, é sobre adaptar nossa sociedade a uma nova realidade. Quando a gente fala em taxar grandes corporações, precisamos lembrar que são justamente essas empresas que estão liderando a revolução tecnológica. Elas estão lucrando com a automação enquanto empregos tradicionais vão desaparecendo. Então faz sentido que elas contribuam mais para essa rede de proteção social. E tem mais. A RBU poderia ser a ponte que a gente precisa para atravessar esse período de transformação tecnológica sem deixar ninguém para trás. É como se fosse um airbag social para amenizar o impacto dessas mudanças que estão vindo aí. Certo.
Vamos entrar mais a fundo nessa questão do financiamento, porque isso é o nervo do debate, né? Muita gente acha que se a gente der dinheiro para todo mundo, isso vai simplesmente desvalorizar a moeda, criar uma inflação absurda. Mas outros economistas argumentam que, se bem planejada, a RBU pode ser financiada sem causar um caos monetário. Por exemplo, usar parte dos lucros de recursos naturais, taxar a poluição, ou até aproveitar a renda gerada pela própria automação, através de impostos sobre robôs e IA. Mas aí, eu imagino gente dizendo, peraí, imposto sobre robô? Isso é meio louco. Só que não é tão fora da caixa. Tem teóricos e economistas bem sérios discutindo isso. E essa ideia de taxar a automação não é tão estranha quanto parece. Pensa comigo. Se as máquinas substituem os trabalhadores, a renda que antes ia para salários agora fica concentrada nos proprietários das máquinas. Então, cobrar uma parte disso para o bem comum não soa tão absurdo. E isso toca num ponto filosófico. Estamos indo para uma sociedade em que o trabalho humano não será mais o fator central de produção de riqueza. Se for esse o caso, distribuir renda básica pode ser não só uma questão moral, mas pragmática. Vamos tentar ser realistas. Implementar algo assim exige um acordo social gigante, e as elites econômicas podem não curtir a ideia. Sim, e não dá para ignorar o aspecto cultural. Em muitas sociedades, o valor do trabalho está tão entranhado que a ideia de receber dinheiro sem fazer nada soa como preguiça institucionalizada. Mas, por outro lado, a RBU não é sobre não trabalhar. É sobre ter a opção de escolher um trabalho que faça sentido para você, sem o desespero de precisar aceitar qualquer coisa. E, sinceramente, se a gente pensa num mundo onde as máquinas fazem quase tudo, qual seria o sentido de trabalhar só para sobreviver? Talvez a gente deva celebrar a liberdade que isso pode trazer, mas sem perder o pé no chão. E se essa liberdade levar muita gente a não querer contribuir, aí a coisa complica. Esse é o pingo no i que sempre me intriga. No fundo, a RBU abre espaço para redefinir o que é contribuir para a sociedade. Hoje a gente associa contribuição a ter um emprego tradicional. Mas e se, com a RBU, mais pessoas se dedicarem à arte, à pesquisa voluntária, ao cuidado com a família, a comunidade? Tudo isso é trabalho, de certa forma, só não remunerado. A RBU pode reconhecer o valor dessas atividades que não têm preço de mercado. Mas aí eu sei tem quem grite, mas quem vai querer fazer os trabalhos chatos? Talvez a resposta seja aumentar o salário desses trabalhos para torná-los atrativos, ou automatizá-los. Enfim, o debate é longo. Exato. E também vale lembrar dos experimentos reais. A Finlândia testou a RBU com um grupo de desempregados. O resultado foi que eles não largaram a busca por emprego, mas relataram menos estresse e mais bem-estar. No Canadá, lá atrás nos anos 70, houve um experimento similar em Manitoba, e as taxas de hospitalização caíram. Isso mostra que, ao contrário do medo de virar uma sociedade de vagabundos, a RBU pode aumentar a saúde mental e até reduzir custos no sistema de saúde. Mas isso significa que vai funcionar assim em todo lugar? Não necessariamente. Cultura, economia local e outras variáveis contam muito. Eu lembro bem desse experimento de Manitoba. Chama Mincomi, se não me engano. Foi uma espécie de pioneiro. O grande lance é que ele mostrou que as pessoas não param simplesmente de trabalhar se recebem um piso garantido. Elas podem trabalhar menos horas, mas muitas vezes usam esse tempo para estudar, cuidar da família ou melhorar sua saúde. Então não é pura folga, é realocação de esforço. Mas isso não quer dizer que não possa haver abusos. Sempre vai ter alguém querendo viver só do dinheiro garantido. A questão é saber se isso é um problema sistêmico ou apenas casos isolados. E aproveitando a deixa, vamos tocar no ponto da motivação. Tem quem argumente que sem a pressão da necessidade, a criatividade e a produtividade podem aumentar. Outros dizem que sem o incentivo da sobrevivência, a sociedade pode estagnar. Mas será que a sobrevivência é o único incentivo? Quer dizer, muita gente é motivada por objetivos pessoais, paixão, desejo de reconhecimento, impacto social. A RBU não elimina esses incentivos. Ao contrário, pode liberá-los de amarras. Só que, deixa eu respirar aqui, é fácil falar. Na prática, implementar isso seria um desafio político gigantesco. Quem tem poder quer manter o status quo. O contexto político é chave. Em lugares onde a desigualdade é muito alta, a RBU poderia ser vista como uma forma de redistribuição radical. Os mais ricos não vão gostar de perder privilégios, e parte da classe média pode temer pagar mais impostos.
Por outro lado, se o sistema é bem explicado, transparente e se mostra benefícios claros para a economia e a sociedade, talvez a resistência diminua. Mas, não sejamos ingênuos. A luta de interesses pode ser intensa, com grupos lobistas pressionando contra. E claro, a opinião pública importa. Se a galera achar que a RBU é só dinheiro jogado fora, não vai vingar. Outra coisa que não podemos esquecer é a questão moral. Tem gente que acha que moralmente ninguém deveria receber sem dar nada em troca. Mas se você pensar bem, todos nascemos num mundo construído por gerações anteriores. Infraestrutura, conhecimento, recursos naturais. De certo modo, a sociedade inteira, no passado e no presente, contribuiu para a riqueza atual. A RBU poderia ser vista como um dividendo social, um reconhecimento de que todos têm direito a uma parcela do bolo. Só que essa visão não é unânime. Tem quem chame isso de assistencialismo exagerado. 1. E até onde essa moralidade é influenciada pelas narrativas dominantes? Durante décadas, o valor do indivíduo esteve muito ligado ao seu emprego. Sem emprego, a pessoa era vista como improdutiva. Mas no mundo de automação, essa lógica entra em colapso. Precisamos de novas narrativas, talvez valorizando tarefas humanas que não geram lucro, mas agregam valor social. E eu não estou dizendo que isso é fácil. A transição cultural pode levar anos, talvez gerações. Mas se a RBU se popularizar, a mentalidade pode mudar. A pergunta é: queremos isso ou preferimos manter o paradigma atual? E tem mais uma faceta. Com a RBU, teoricamente, ninguém precisaria aceitar condições de trabalho exploratórias apenas para sobreviver. Isso poderia forçar empregadores a oferecer salários e condições melhores para atrair trabalhadores. Isso é positivo, certo? Por outro lado, empresas podem se sentir pressionadas, aumentariam preços e aí rola a discussão se isso alimentaria uma inflação. Mas se a RBU é bem estruturada, com ajustes ao longo do tempo, talvez o mercado se adapte. É um jogo delicado de equilíbrio. E tem uma questão intrigante. A RBU pode impactar a inovação? Se você não precisa se preocupar com a renda básica, pode se arriscar mais em projetos criativos, startups, pesquisas independentes. Isso pode gerar um boom de inovação. Ao mesmo tempo, quem garante que as pessoas vão querer inovar e não só ficar na zona de conforto? Bem, talvez a vontade de realizar algo, de ter reconhecimento, de criar impacto social, continue presente. Mas não podemos romantizar. Algumas pessoas, sim, podem se acomodar. Será que isso é um problema tão grande assim? Ou é um preço baixo a pagar pela estabilidade social? E além disso, como a RBU se encaixa com outras políticas sociais já existentes, como seguro-desemprego, auxílio moradia ou saúde pública gratuita? Muitos defensores da RBU veem nela uma simplificação. Ao invés de vários programas diferentes, teríamos um único pagamento. Outros acham que ela deve complementar, não substituir. Tudo depende da forma como for implementada. E isso me faz pensar: não existe um modelo único de RBU. Cada país, cada cultura, pode adaptar a ideia de acordo com suas necessidades. Essa flexibilidade é importante. E também precisamos pensar nas implicações macroeconômicas. Uma RBU forte poderia estimular a demanda, já que as pessoas teriam mais dinheiro para gastar. Isso poderia aquecer a economia, gerando mais produção e empregos. Mas também pode haver gargalos, falta de oferta, levando a preços mais altos. É um equilíbrio fino, e a política monetária teria que ser bem calibrada. Eu fico me perguntando se, num mundo globalizado, onde o capital se move facilmente, não seria necessário algum tipo de acordo internacional para evitar que um país com RBU alta perca competitividade. A coisa é complexa. Sem dúvida, a questão global é um outro patamar de complexidade. Se um país institui RBU e outro não, será que as empresas vão fugir para países onde não precisam pagar impostos tão altos? Ou, ao contrário, será que o país com RBU atrairá talentos criativos, empreendedores, gente que quer viver sem o pânico financeiro? Tem muita incerteza. Talvez a RBU seja algo que precise ser adotado em blocos, tipo União Europeia, ou grandes acordos regionais. De qualquer forma, só o tempo e a experimentação dirão se isso é viável. Acho legal que você mencionou a experimentação. A RBU não precisa ser adotada de uma só vez. Pode começar com testes locais, cidades piloto, regiões específicas. Assim a gente avalia os resultados antes de escalar. Isso pode diminuir o medo da mudança drástica. Já tivemos algumas experiências, como comentamos, mas talvez precisemos de mais dados, mais tempo, mais diversidade cultural nesses experimentos.
É um aprendizado contínuo. E isso pode ser uma forma de convencer os críticos, mostrando evidências concretas e não só teorias. Além disso, temos que considerar que a RBU não resolve todos os problemas do mundo. Não é uma panaceia. Ela não acaba com a corrupção, não garante uma educação de qualidade sozinha, não cura doenças, mas pode dar uma base sólida para que as pessoas enfrentem esses problemas com menos desespero. Por exemplo, uma pessoa com RBU pode se dedicar a estudar mais, se qualificar, melhorar sua saúde mental. Isso talvez crie um círculo virtuoso. Mas, se a sociedade não investir em outros setores, a RBU sozinha pode ser apenas um paliativo. Perfeito. E falando em educação, a RBU pode influenciar as escolhas profissionais. Se a pessoa não precisa ganhar dinheiro desesperadamente, pode optar por carreiras menos lucrativas, porém socialmente relevantes, como ensino, pesquisa científica fundamental, arte, cuidado com idosos. Isso pode enriquecer a sociedade de forma imaterial. Por outro lado, sem o incentivo financeiro, algumas áreas podem ficar carentes de profissionais. É tudo uma questão de ajustar incentivos. Quem sabe, no mundo com RBU, profissões essenciais, mas pouco atraentes, passem a receber incentivos extras. Sim, e considerando o aspecto psicológico, a segurança de saber que você não vai passar fome pode ter um impacto profundo na saúde mental. Menos ansiedade, menos depressão ligada à falta de recursos. Isso, no longo prazo, pode significar uma sociedade mais estável, menos violência, menos criminalidade motivada por necessidade. Mas, claro, não é garantido. Seria ingênuo achar que todo crime ou violência vem da pobreza. Ainda assim, é um fator a menos de tensão social. E tem o dilema da dignidade humana. A RBU pode ser vista como um reconhecimento de que todo ser humano merece um nível básico de bem-estar só por existir. Uma mudança de paradigma moral enorme. E isso pode ter implicações éticas profundas, do tipo, cada indivíduo tem um valor intrínseco, independentemente do que faz ou quanto ganha. Isso pode diminuir o estigma sobre os desempregados ou pessoas em situação de rua. Mas estamos preparados para essa mudança de visão sobre o valor humano? Muita gente ainda acredita que o valor da pessoa está no seu trabalho produtivo. E a transição para uma economia pós-trabalho também traz questões sobre o que faremos com o nosso tempo livre. Algumas pessoas podem se sentir perdidas sem um emprego formal. O trabalho, para muitos, dá sentido, estrutura ao dia, identidade. Sem isso, pode haver crise existencial. Por outro lado, com a RBU, as pessoas podem experimentar mais atividades voluntárias, hobbies, projetos criativos, estudos filosóficos. A sociedade teria que aprender a valorizar essas ocupações não lucrativas, o que, convenhamos, é uma reeducação massiva. A questão da identidade é chave. Muita gente se define pelo emprego. Sem isso, quem somos nós? Talvez a RBU nos force a encarar a pergunta. Além de trabalhadores, somos seres criativos, empáticos, curiosos. Isso pode ser libertador ou angustiante, dependendo da personalidade de cada um. A economia teria que se adaptar para valorizar outros tipos de produção, menos materiais e mais humanas. É quase um salto civilizatório, se me permitirem a grandiosidade do termo. E não vamos esquecer a questão da legitimidade política. Para a RBU funcionar, precisaria de um consenso amplo, ou ao menos uma maioria sólida a favor. Isso exige diálogo, transparência, testes, comunicação clara. Se a população achar que a RBU favorece só alguns grupos ou é muito cara, a resistência será grande. Portanto, além da ideia em si, a forma de implementá-la é crucial. E também há o risco de políticos populistas usarem a RBU como bandeira vazia, prometendo o mundo sem ter um plano concreto. E pensando no longo prazo, a RBU poderia até ser um passo na direção de uma economia mais sustentável. Se as pessoas não precisam produzir coisas inúteis só para ter um salário, a sociedade pode se livrar da produção de bens supérfluos e focar no que realmente importa. Isso pode reduzir o impacto ambiental, o consumo desenfreado, a pressão sobre recursos naturais. É um pensamento meio utópico, mas quem sabe a RBU não abre caminho para repensar a relação entre trabalho, consumo e meio ambiente. Bom ponto. O modelo atual de economia empurra as pessoas para consumir e produzir sem parar. Com a RBU, talvez haja mais espaço para um modo de vida menos frenético, mais equilibrado. Mas isso exige mudar mentalidades, valores, e não basta só dar dinheiro para todo mundo. Precisamos de educação ambiental, cultural, empatia global. A RBU pode ser a base material para isso, mas não cria, sozinha, uma nova consciência. Essa parte é com a sociedade, com cada um de nós.
E falando em educação, já pensou que com a RBU muitas pessoas poderiam estudar mais? Sem a pressão de trabalhar 8 ou 10 horas por dia só para pagar as contas, sobra tempo e energia para cursos, formação contínua, desenvolvimento pessoal. Isso pode gerar uma população mais qualificada, com mais conhecimento, mais senso crítico. E isso, a longo prazo, fortalece a democracia, a inovação, a sociedade civil. Só que, claro, não é garantido que todo mundo vá se dedicar aos estudos, mas a barreira financeira seria reduzida. Já pensou também na redução da desigualdade regional? Lugares isolados, onde a economia local é fraca, poderiam se beneficiar da RBU. As pessoas teriam renda para comprar produtos e serviços locais, estimulando o desenvolvimento. Por outro lado, se a infraestrutura não melhorar, a RBU sozinha pode não resolver problemas crônicos. Ela precisa vir acompanhada de políticas de melhoria de transporte, saúde, educação e outras condições básicas. Senão é só um paliativo, né? Sim, a RBU não deve ser vista como bala de prata. É um elemento num conjunto de políticas. Uma ferramenta no arsenal contra a pobreza, desigualdade, desocupação e a ansiedade social diante do futuro tecnológico. Mas se implementada de forma isolada, sem levar em conta as especificidades de cada região, ela pode falhar ou não alcançar o máximo potencial. A questão é: estamos dispostos a experimentar e ajustar ou queremos soluções prontas? Outra coisa, a RBU pode reduzir a burocracia. Hoje, muitos países têm sistemas complexos de assistência, com formulários, prazos, condições. Isso gera custos administrativos, fraudes, exclusões. Com a RBU, todo mundo recebe pronto sem burocracia. Menos custos de administração, menos brechas para corrupção. Isso é um ponto positivo bem forte. Mas, lógico, sem condições, significa que até quem não precisa recebe. Há quem considere isso um desperdício. É verdade, a universalidade simplifica o sistema, mas também pode ser vista como injusta por alguns, já que ricos recebem o mesmo que pobres. Mas isso pode ser resolvido depois via tributação progressiva, devolvendo parte do valor dos mais ricos em forma de impostos. Assim, a RBU serve como piso, e quem tem muito é tributado em outro nível. Ainda assim, não é simples explicar isso para a população. Tem que ter uma comunicação muito clara, senão vira confusão. Com certeza, a comunicação é fundamental. Sem um diálogo honesto, amplo com a sociedade, a RBU pode ser distorcida, caricaturizada. Alguns vão dizer que é comunismo, outros que é neoliberalismo disfarçado, outros que é uma insanidade utópica. É preciso mostrar evidências, resultados práticos, projetar cenários possíveis. E lembrar que não há solução perfeita. A RBU é um experimento em escala civilizacional. Levará tempo e haverá erros e acertos. E não podemos ignorar as barreiras psicológicas. A ideia de receber dinheiro sem fazer nada choca muita gente. Mas se a gente olha a sociedade hoje, existem heranças, dividendos, rendas passivas que beneficiam alguns sem que trabalhem. A RBU democratizaria, de certa forma, esse privilégio. É um ponto de vista interessante. Por que só alguns têm direito a viver de renda? Por que não todos? Mas cuidado, isso pode gerar resistências ainda maiores, já que mexe com privilégios históricos. E pensando nas novas gerações, as crianças que crescem no mundo com RBU já teriam uma perspectiva diferente da vida adulta. Talvez escolham carreiras mais arriscadas, mais criativas, sem o medo de ficar sem teto ou comida. Isso pode mudar a composição da força de trabalho, a cultura do empreendedorismo, a inovação social. Por outro lado, pode também criar gerações mais acomodadas, se não houver estímulos adequados. Tudo é hipótese, claro, mas vale pensar no longo prazo. Sem dúvida. A RBU é um experimento social profundo. E falando em tecnologia, a IA e a robótica vão tornar essa discussão cada vez mais urgente. Se as máquinas produzirem a maior parte dos bens e serviços, a renda básica pode ser a forma de distribuir esse valor. Caso contrário, teremos uma concentração imensa de riqueza nas mãos de poucos. Mas será que os detentores da tecnologia vão aceitar abrir mão de uma parte do bolo? Essa é a questão central. O debate não é só técnico, é político e moral. E não esqueçamos o cenário da mudança climática, desastres naturais, migrações em massa, perdas agrícolas. Nesses contextos, uma RBU poderia ser um estabilizador social. Gente deslocada por catástrofes climáticas teria um mínimo garantido para recomeçar a vida. Mas isso exige recursos. E se o meio ambiente estiver em colapso, será que haverá riqueza para distribuir? Por outro lado, se a gente investir antes nessa segurança, talvez a sociedade lide melhor com as crises. Viu só como o assunto vai longe?
A RBU é uma ideia simples na superfície, mas quando cavamos mais fundo, toca em todos os aspectos da sociedade: trabalho, cultura, política, moral, tecnologia, meio ambiente, educação. Não é de se espantar que o debate seja tão acalorado. Minha dúvida é: conseguiremos ter um diálogo calmo, baseado em fatos e experiências, ou vamos cair na polarização ideológica? Se quisermos realmente testar a RBU em grande escala, teremos que aprender a dialogar melhor. A polarização é um risco real. Hoje, muitos debates viram briga, cada lado jogando dados e teorias na cara do outro sem ouvir. Para a RBU vingar, ou pelo menos ser testada seriamente, precisamos de um clima de confiança. Talvez comece localmente, com comunidades experimentando e relatando resultados. Se as pessoas virem os efeitos positivos no vizinho, podem perder o medo. Mas isso leva tempo, paciência, abertura mental. Não é uma revolução que acontece do dia para a noite. E tem outro ponto. Nem todo mundo precisa apoiar a RBU. É possível que no futuro surjam variações. Em vez de renda básica universal, algumas propostas falam em renda mínima garantida, que depende da renda da pessoa, ou um imposto de renda negativo. Tem também quem defenda vouchers específicos ou programas condicionais mais flexíveis. O debate não é binário, RBU total ou nada. Pode haver caminhos intermediários, e isso pode facilitar o diálogo, ajustando a proposta à realidade. Verdade, não precisamos tratar a RBU como dogma. Ela é uma ideia em evolução. Pode se combinar com outras políticas. Talvez em alguns contextos, uma RBU parcial, restrita a certos grupos, seja um primeiro passo. Ou talvez uma RBU sazonal, só em épocas de crise. O importante é experimentar, medir, aprender, ajustar. Nesse sentido, a RBU não é só um debate econômico, é um desafio de aprendizado coletivo. E pensar que alguns anos atrás, a RBU era vista como uma ideia de nicho, meio utópica, e agora está no radar de economistas, políticos, empreendedores. Isso mostra como o mundo está mudando rápido. A automação, a precarização do trabalho, as crises globais forçaram a repensar as estruturas. A RBU é uma resposta possível, mas não a única, e é bom que tenhamos várias opções na mesa. Assim, podemos escolher ou combinar soluções. Isso e nesse sentido, a RBU é um espelho da nossa capacidade de imaginar o futuro. Se formos criativos, corajosos, podemos construir um modelo mais justo e estável. Se formos medrosos ou apegados ao passado, podemos desperdiçar a chance de avançar. Claro, talvez a RBU não seja a solução ideal, mas o simples fato de discuti-la já abre a mente para novas possibilidades. E no fim, o que a gente quer? Uma sociedade mais humana, resiliente, onde ninguém fique para trás. É essa pergunta fundamental que temos que responder. A RBU é um instrumento, não um fim em si mesma. O fim é o bem-estar humano, a liberdade, a dignidade, a sustentabilidade. Se a RBU ajuda a chegar lá, ótimo. Se não, temos que procurar outro caminho. Mas pelo menos a ideia nos faz questionar o status quo. E nessa era de mudanças constantes, questionar pode ser o primeiro passo para inovar. Então vamos continuar debatendo, experimentando, ouvindo diversos pontos de vista. Perfeito. E eu acho que já estamos no caminho certo ao colocar o assunto na mesa sem medo. A RBU não vai cair do céu amanhã, mas a semente da discussão já foi plantada. Cada pesquisa, cada experimento, cada debate público ajuda a clarificar o que funciona e o que não funciona. E isso é ciência social em ação. Talvez em 50 anos olhemos para trás e vejamos a RBU como algo natural, ou talvez descartemos a ideia por descobrir algo melhor. O importante é não ficar parado. Pois é, ficar parado não é opção. A RBU nos provoca a pensar na base econômica da sociedade, nos incentivos, no valor do ser humano. Isso por si só já vale o esforço do debate. E se depois de toda essa conversa a gente ainda não chegou a uma conclusão definitiva, tudo bem. O mundo é complexo e a RBU é um reflexo dessa complexidade. O importante é manter a mente aberta e continuar explorando. Quem sabe daqui a alguns anos a gente volte aqui no CodeStack para falar sobre os resultados práticos de novos testes. Com certeza, a conversa não acaba aqui. Esse é o tipo de tema que precisa de revisita constante, conforme o contexto muda. Novas tecnologias surgem, crises econômicas ou climáticas podem alterar completamente o cenário. A RBU é uma hipótese ambiciosa, mas é nas grandes hipóteses que a humanidade encontra as maiores oportunidades de evolução. Vamos torcer para que a gente saiba aproveitar o debate sem cair em dogmas. Exatamente nada de dogmas. O mundo real é dinâmico e as soluções têm que acompanhar esse dinamismo. Se a RBU for implementada, terá que ser revisada, ajustada, adaptada.
Se não for, pelo menos terá nos ensinado algo sobre a nossa sociedade. Então, pessoal, acho que a gente pode encerrar por aqui, mas sem fechar o assunto. Fica o convite para cada um refletir, discutir com amigos, com a comunidade e, quem sabe, pressionar líderes a testar essas ideias. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. Valeu, foi um prazer debater. Eu espero que essa conversa tenha sido útil para ajudar a enxergar a RBU de diferentes ângulos. Não é uma solução mágica, mas é um tema que nos obriga a pensar o futuro do trabalho, do valor humano e da distribuição de recursos. Que venham mais debates, mais ideias e que a gente não tenha medo de questionar o estabelecido. Até mais! Antes de irmos embora, quero só deixar uma última provocação. A RBU representa, de certa forma, uma reconfiguração do contrato social. Em vez de cada um por si, a garantia de um mínimo para todos. Isso não é um pequeno ajuste, é uma mudança de paradigma. E mudanças de paradigma exigem coragem. Então, que a gente tenha coragem de ao menos discutir sem medo. Valeu mesmo, galera. Até breve. Assino embaixo. Coragem para discutir é o primeiro passo. Mesmo que no fim a decisão seja não adotar a RBU, o processo de avaliação já terá sido valioso. É assim que evoluímos. Tá na hora de cada um aí, ouvindo, pensar: o que você acha dessa ideia? Como mudaria sua vida? Como mudaria sua comunidade? Pode ser incômodo, mas é assim que se constrói algo novo. Valeu, gente! É isso aí. Agradeço imensamente a participação, as ideias, as dúvidas levantadas. Esse é o Code Stack, sempre trazendo temas complexos, desafiadores e tentando ir um pouquinho além do óbvio. Continuem acompanhando, teremos mais episódios sobre o futuro do trabalho, das tecnologias emergentes, da sociedade em mutação. Até o próximo episódio, pessoal.